E aí galera, Ports Trader aqui, e olha só, esse vídeo, sexta-feira, eu quero passar uma técnica muito importante para vocês poderem aplicar nos seus trades, principalmente day trade, e quem opera swing trade também funciona muito bem, que é sobre suporte e resistência. Os níveis de suporte e resistência é uma das coisas mais básicas que existem em price action e também em análise técnica. E realmente é uma das coisas que você precisa saber para poder operar de uma forma mais consistente. Mesmo assim, mesmo sendo uma coisa super básica, ainda assim várias pessoas ainda têm alguns tipos de dúvidas com relação a como marcar níveis de suporte e resistência no gráfico de uma forma que realmente possa facilitar as entradas, né? Muitas vezes a pessoa fica colocando um monte de linha no gráfico. Quem nunca viu aquele gráfico de aquele trader que é cheio de linha e cada vez que aparece uma entrada boa para ele fazer, ele vem com aquela desculpa, não, mas está muito perto da minha resistência, muito perto do meu suporte, no final das contas acaba não entrando, né? Então, muitas vezes isso também causa uma falta de uma má organização na hora de você filtrar a sua entrada. Então, aprender a marcar os níveis de suporte e resistência no gráfico é uma das coisas que vocês precisam saber fazer isso, principalmente se vocês operam day trade. Mas antes de passar essas dicas para vocês, eu quero dar um recado. O curso, o treinamento grátis Segredos do Day Trade ainda está disponível para você poder se inscrever e se registrar e aprender tudo que você vai aprender lá. São 3 coisas essenciais que você vai aprender nesse treinamento 100% grátis e online, aqui os Segredos do Day Trade. Primeiro, você vai aprender a como automatizar as suas operações no mercado de uma forma super prática e sem utilizar robôs ou indicadores. É muito importante isso. Você também vai aprender a utilizar a análise gráfica ao seu favor nas suas operações para que os seus lucros possam ser mais consistentes aqui na Bolsa de Valores. E terceiro, você também vai aprender a como otimizar o seu horário de operações. Obviamente que você como trader, você não precisa ficar aqui no mercado o dia inteiro, da abertura até o fechamento do pregão. Existem alguns momentos do dia que são os melhores para você poder fazer as operações e que elas tenham mais chances de acerto. E nesse treinamento grátis Segredos do Day Trade, você vai aprender então os 3 horários, como que você pode operar de 1 a 3 horas por dia e ainda assim bater as suas metas e conquistar os seus objetivos e toda a independência financeira que você está procurando aqui na Bolsa de Valores. Esse treinamento é 100% grátis, é mais de 1 hora de duração, vale muito a pena se você quer aprimorar os seus conhecimentos e aprender mais sobre o mercado e começar a ter mais ganhos consecutivos aqui no mercado. Se você quer se registrar para esse treinamento 100% grátis, é só clicar no link que está aparecendo aqui abaixo na descrição desse vídeo ou também aqui na seção de comentários do vídeo. Então olha só, essencial, essa técnica que eu vou passar aqui para vocês é muito importante. Uma das maiores perguntas que eu recebo é o seguinte: Ports, qual é o tempo gráfico que eu utilizo para me marcar os níveis de suporte e resistência e também como que eu faço isso para mim poder fazer isso da forma correta? Antes de mais nada, eu preciso falar que topos e fundos, né, os topos e os fundos que o gráfico deixa, eles não são níveis de suporte e resistência. Então, se você quer se você quer marcar, por exemplo, suporte e resistência no M1 e utilizar os topos e os fundos, obviamente que o seu gráfico vai ficar cheio de linhas. E isso acaba prejudicando na hora de você entrar, porque obviamente quando você for abrir um trade, vai estar em cima da próxima linha e você vai ficar pensando que não é o lugar certo de entrar. Então, a primeira coisa que você deve fazer é mudar para o M15, que é o nosso gráfico âncora. Como eu já havia falado em vários outros vídeos aqui, o gráfico âncora é uma terminologia que eu trouxe aqui para o mercado brasileiro, que a gente usa muito nos Estados Unidos, e eu realmente nunca vi ninguém falando sobre isso aqui no Brasil. O gráfico âncora é aquele gráfico que vai nos dar esses principais pontos do gráfico: níveis de suporte, níveis de resistência, níveis importantes de Fibonacci, as retrações, os 50 e o 61,8%, níveis de finais de movimentos simétricos também são importantes no M15, que é o nosso gráfico âncora, se você estiver operando no day trade. Se você estiver operando no swing trade, obviamente que a sua âncora vai ser maior, vai ser de repente H1, H4, isso vai depender do seu estilo. Para day trade, M15 é o melhor. Então a gente vai fazer o quê? A gente vai marcar os principais pontos aqui de resistência do M15. Primeiro que a gente já vai estar marcando aquele nível lá em cima. Isso aqui vai ser uma resistência para nós. Isso daqui vai ser uma resistência para nós. Aqui embaixo vai ser o nosso suporte. E aqui, por exemplo, a gente teve toda essa subida aqui até lá em cima, certo? Aqui não tem nenhum outro nível de suporte no caso. O que você vai fazer? Você vai pegar o Fibonacci, vai puxar daqui o Fibonacci até lá em cima
e vai marcar o seu nível de suporte exatamente nos 50% de todo o movimento. Se você quiser puxar uma resistência de lá de cima até aqui embaixo, de repente o Fibonacci 50% vai estar nesse nível aqui. Então esses são os principais níveis de resistência e suporte do gráfico hoje. Agora, se você está, por exemplo, operando no intraday, tá? E você de repente já está ali na 2 horas da tarde e já tem várias informações do intraday, você vai poder utilizar também aqueles níveis importantes do dia como suporte e resistência. Como, por exemplo, você também vai marcar a máxima do dia, também pode servir como resistência caso a gente esteja abaixo da máxima do dia, e a mínima do dia também pode servir como suporte caso a gente esteja acima da mínima do dia. Então essas são as formas de você marcar os níveis de suporte e resistência, utilizando o M15, que ele vai limpar mais para você esses níveis. Por exemplo, essa última subida do gráfico aqui, a gente subiu quase 1000 pontos, na verdade subiu mais do que 1000 pontos por conta dos 4PC. Quem conhece a série Analista aqui do YouTube sabe o que significa 4 passos da continuidade, que é quando a gente tem um fundo, no caso um fundo mais alto e aquele topo ali sendo rompido por um candle de força, isso te dá um sinal de compra. Então nesse dia aqui, se você for observar toda essa subida de 1000 pontos, a gente teve 4PC aparecendo ali embaixo e dando esse sinal de compra. Primeiro que a gente teve 4PC aqui nesse nível do gráfico, onde a gente teve esse fundo, a gente subiu, desceu, deixou um fundo mais alto e aquele topo ali foi rompido pelo candle de força, dando um movimento de alta, indicação, e depois esses fundos aqui, a gente marca eles, a gente subiu, então a gente deixou esse fundo aqui, quando a gente desce naquele mini pullback, a gente deixa um fundo mais alto e aquele topo anterior sendo rompido direto pelo candle de força. É sempre o mesmo layout, porém aquele candle de força vai estar rompendo aquele topo. E aí a gente subiu 1000 pontos. E muitas pessoas ficaram se perguntando, tá, por que a gente parou exatamente ali em cima e começou a descer? Por quê? Se você for marcar lá em cima e deixar uma linha ali em cima, você vai notar que exatamente aqui onde a gente teve essa linha e esse nível de reversão do gráfico, é onde antes a gente tinha uma resistência. Então você vai fazer o quê? Lá no M15 você teria encontrado esse mesmo nível. Por exemplo, se a gente tivesse arrastado um pouco mais para cá, a gente teria visto que aqui a gente tem esses níveis de resistência do gráfico, onde a gente estava descendo, parou um pouco aqui, subiu, desceu, rompeu, voltou lá, virou uma resistência, depois desceu de novo e ficou nesse zigue-zague, voltando para aquele nível ali, até que a gente volta de novo, bate e serve como resistência, porque já havia servido como resistência e suporte antes. Então aquele nível é importante do gráfico e poderia ser encontrado através da leitura do gráfico M15. Aí você vai se perguntar, tá, por que a gente bateu lá então, descemos, por que a gente bateu exatamente aqui e começou a subir de novo? Se você também for traçar uma linha, você vai ver que aqui a gente tem um nível de suporte, exatamente aonde parou de descer e começou a subir. Ou seja, a gente tinha uma máxima de um dia aqui que desceu, subiu, virou suporte, rompeu, virou suporte, lá em cima virou resistência, depois descemos de novo, virou suporte. Ou seja, esse nível também fica bem fácil de você identificar se você estiver olhando para o gráfico M15, que é o nosso gráfico âncora. Agora, se você for marcar, por exemplo, tudo isso aqui no M5 ou no M1, esse daqui é o gráfico M5. Se você for marcar esses níveis de suporte e resistência utilizando esses topos aqui, você vai ver que vai dar um monte de linha no seu gráfico. Você vai marcar aqui, vai marcar aqui, vai marcar aqui. No caso, a gente estaria em resistência aqui, vai marcar aqui, rompeu uma resistência, estamos em suporte, vai marcar suporte aqui, vai marcar aqui, vai marcar os 50%, vai marcar lá em cima. Ou seja, o seu gráfico vai ficar cheio de linha. E aonde que você vai entrar? Você vai estar sempre próximo de uma linha e você vai pensar, não, se eu entrar aqui vai bater naquela resistência, eu vou perder esse trade, estou comprando a resistência. Então isso acaba também minando a sua análise e acaba influenciando no seu poder de decisão para poder abrir aquela operação. Então a dica desse vídeo, dessa aula aqui é muito específica. Se você quer marcar níveis de suporte e resistência do gráfico, você vai marcar através do M15, porque é o M15 que vai justamente limpar já muitas dessas informações para você e a partir daí você vai realmente ter níveis importantes do gráfico. Porque sempre lembrando, o tempo gráfico maior, que no caso é o âncora, ele é sempre mais forte do que os tempos gráficos menores. O M15 ele é 1000 vezes mais forte do que M5 e M1 e M2.
Tá? Então, os níveis de resistência daqui vão ser muito mais fáceis de você realmente, por exemplo, abrir uma operação de venda aqui em um nível de resistência, ou abrir uma operação de compra aqui em um nível de suporte, porque ele realmente é um nível importante e forte do gráfico. Então, essa aula aqui foi isso. Eu espero que ela tenha ajudado você. Muda para o tempo gráfico M5 e lá você faz as suas marcações de suporte e de resistência para que você possa ter mais facilidade e filtrar mais operações nos seus trades. Lembrando, o curso grátis, treinamento 100% grátis comigo, Ports Trader, chamado Segredos do Day Trade, onde você vai aprender a otimizar o seu dia a dia no mercado, você vai aprender a automatizar as suas operações no Day Trade, e você também vai aprender a como utilizar a análise gráfica ao seu favor para que você tenha mais lucros no Day Trade. Está disponível para vocês fazerem, acessarem e se registrarem. É só clicar no link que está aparecendo aqui abaixo na descrição desse vídeo e também na descrição aqui nos comentários, que eu vou deixar um comentário para vocês se registrarem lá. Espero que essa aula tenha ajudado vocês. Utilizem essas técnicas nas próximas operações, marquem lá no M15 e vamos que vamos para mais gains. Valeu!